O chamado de Sara. Quando ouvimos falar sobre os relatos bíblicos que descrevem a vida e o chamado do patriarca Abraão, muitas vezes perdemos um detalhe muito relevante. Este chamado não foi para um homem apenas, foi para um casal, um homem e uma mulher. Tal como no início da criação, com a formação do primeiro casal, Adão e Eva, o plano da redenção também envolve um casal, Abrão e Sarai. Eu me chamo Simone Lessa e eu te convido a me seguir nas minhas redes sociais. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a matriarca bíblica Sara. Quando Deus o chamou, deu uma ordem para que deixasse o seu pai, a sua terra e a sua parentela e fosse para uma terra que o Senhor Deus tinha reservado para ele e sua descendência, para seguir um destino traçado por Deus e não por tradições familiares. De fato, o seu pai, Terá, adotava a crença politeísta de sua terra, reverenciando os deuses babilônicos. Terá saiu junto com Abraão e toda a sua família da terra de Ur dos Caldeus para se fixar em Harã. Quando ouviu o chamado de Deus, Abraão deixou a terra de Harã, onde vivia seu pai e toda a sua parentela, e partiu para um novo destino, um futuro com promessas de bênção e prosperidade para sua descendência, deixando para trás a fé de seu pai e adotando uma nova forma de se relacionar com o sagrado. Isso nos faz refletir que esse desprendimento que o Senhor Deus ordenou para Abraão ter com sua parentela tem a ver com deixar seus antigos valores e crenças, herdados por gerações, a fim de adotar uma nova visão de mundo, revelada pelo próprio Deus Criador. Essa visão deveria ser contemplada pelo casal e não só por Abraão. O plano que Deus tinha para gerar um povo eleito, separado e abençoado, começaria por um núcleo familiar envolvendo um homem e uma mulher especificamente. A prova cabal disso é que Deus prometeu a Abraão uma descendência numerosa na terra, mesmo sendo Sarai estéril e avançada de idade. Abraão teve um filho com sua serva Agar. Afinal, quando Deus liberou a promessa, não especificou que a descendência viria do casal, e sim de Abraão. Mas, em Gênesis 17, o Senhor Deus apareceu a Abraão e afirmou que o filho da promessa viria de sua esposa Sarai. Nesta ocasião, tanto Abrão quanto Sarai receberam um novo nome, passando a ser chamados Abraão e Sara. O nome Sarai significa minha senhora ou minha princesa em hebraico. E o Senhor Deus acrescentou a letra H tanto no nome de Abrão quanto de Sarai, pois no hebraico, idioma original da Bíblia, foi essa alteração que aconteceu. Essa mesma letra aparece 2 vezes no tetragrama que descreve o nome de Deus no Antigo Testamento, YHWH ou Yud-Rei-Vav-Rei. Agora, a mulher de Abraão passa a ser chamada Sara, que significa em hebraico princesa, e não mais minha princesa. Na Bíblia, nada é por acaso. Houve uma alteração no status espiritual de Sara, assim como o de Abraão. Agora, Sara tem como o Senhor Deus Criador em primeiro lugar como Senhor de sua vida. Ela pertence a Ele. Neste momento, ela se torna uma matriarca eleita, abençoada, pronta para liderar e auxiliar seu marido na missão que o Senhor Deus destacou para este casal. Abrão e Sarai, um homem e uma mulher comuns no meio da multidão, mas que passaram a crer na visão
e na promessa revelada pelo Deus Criador, e por isso receberam uma unção especial, uma autoridade espiritual para liderar e para prosperar em seus caminhos nesta terra. Sara emanava um magnetismo feminino tão diferenciado que a sua beleza surpreendia a todos, mesmo na velhice. Sua beleza era tão extraordinária que colocava a vida de Abraão em risco toda vez que eles visitavam uma cidade estrangeira, pois o rei daquele povo desejava que Sara fosse sua esposa. Essa beleza de Sara era totalmente incomum e não se tratava apenas de uma aparência agradável. Havia algo nesta mulher que a tornava única. A mesma bênção que estava sobre Abraão também estava sobre Sara. A criação de Deus no livro de Gênesis envolveu a palavra. Deus criou o mundo a partir da palavra. Quando lemos o relato da criação, os versículos começam: Então Deus disse. Porém, com a criação do homem Adão foi diferente. Deus não usou apenas a palavra. Depois de ter criado noite, dia, mar, vegetação, animais, quando chegou a vez do homem, Deus, Criador, entra em um acordo com a Trindade Sagrada, Pai, Filho e Espírito Santo, e decide: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Ou seja, a mulher é uma expressão da imagem de Deus, assim como o homem. Juntos eles expressam a glória de Deus. E não para por aí. Após a tomada de decisão, Deus Criador não proferiu uma palavra: faça-se o homem. Não foi assim que a Bíblia relata. Para criar o homem, Deus colocou a mão na massa e retirou do pó da terra a matéria-prima para a sua formação. E não parou por aí. Após isso, ele soprou dentro das narinas do homem e colocou um fôlego de vida, composto por um elemento da própria natureza divina. É o sopro do Deus Criador que nos mantém vivos. Em seguida, deu um nome para o homem: Adão. Já a mulher, ele criou de uma forma ainda mais especial. Não a retirou do pó da terra e soprou em suas narinas, nem deu um nome para ela. Ao criar a mulher, Deus também colocou a mão na massa, por assim dizer, e dessa vez de forma ainda mais complexa. Ao criar a mulher, Deus também colocou a mão na massa, por assim dizer, e dessa vez de forma ainda mais complexa. Deus Criador fez Adão adormecer e retirou dele a matéria-prima para fazer a mulher. Ou seja, a criação da mulher é tão única quanto a do homem. E dessa vez, Deus deu ao homem a honra de escolher o nome de sua mais perfeita criação, a mulher, pois seria sua responsabilidade amá-la e protegê-la. Deus começou a história da humanidade com um casal, e o seu plano de redenção também envolveu um casal, separado e consagrado para esse fim. O Messias, que traria a redenção para a humanidade, nasceria da descendência não só de Abraão, como de Sara também. Abraão teve outros filhos que vão dar origem a outros povos, mas o Senhor Jesus descende dos judeus, cuja origem começou com Isaque, o filho da promessa revelada a Abraão e Sara. Por algum motivo, Deus quer nos revelar algo com essa exclusividade. Eu creio que seja para evidenciar a importância do ministério da mulher
no plano da salvação. O Messias prometido se revela para a humanidade na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que usa a figura da noiva que se prepara para o casamento ao descrever a sua igreja, que se prepara para o encontro com o seu Redentor. Tal como Deus usa a figura da esposa para se referir à aliança que fez com o povo de Israel no Antigo Testamento. O chamado de Sara é uma das inúmeras evidências bíblicas sobre a importância do ministério feminino na execução do plano de salvação para a humanidade. Desprezar o chamado da mulher atrapalha os planos de Deus para a expansão de seu reino. Durante muitos anos, o inimigo da Igreja de Cristo conseguiu isso. Mas, graças a Deus, a Igreja avança para fazer a vontade de Deus e não a do diabo. Em Gênesis 3,15, Deus disse à serpente: "Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar." Esse trecho bíblico é uma evidência do ministério da mulher no plano de salvação. O exemplo disso são as mulheres de oração, sempre envolvidas em propósitos de cura e batalha espiritual. Isso é um reflexo desta palavra liberada por Deus em Gênesis. O adversário da humanidade tem uma inimizade especial pela mulher, conforme fica evidenciado nas palavras do Deus Criador. Por isso, a mulher é tão atacada e violada durante toda a história da humanidade. E é também por isso que, quando uma mulher se posiciona em Deus, ela passa a ser obstinada em colaborar com o reino de Deus, para dissipar as trevas, proferindo palavras proféticas através do louvor, da oração, da intercessão, da libertação e cura. Do ventre de uma mulher nasce o Redentor da humanidade, que pisou na cabeça da serpente e tomou as chaves da morte e do inferno para si, e que também prometeu voltar para retomar o trono usurpado pelo príncipe deste mundo, Satanás, a antiga serpente do Éden. Aqui é a Simone Lessa, eu te convido a acompanhar meus vídeos nas redes sociais. Beijos e até a próxima!